Hoje a gente vai falar de um ascendente sério, responsável, que procura fazer as coisas com o máximo de maturidade, de comprometimento. De quem será que a gente está falando? Qual é o signo que tem toda essa energia mais séria, mais responsável? Vamos falar de ascendente em Capricórnio. Vamos entender como que funciona quando a gente tem esse ascendente, né? Se você conhece alguém que tenha também. E vamos dar continuidade aí à nossa série sobre ascendente e descendente. Eu sou a Flávia, essa é a Conscientize. Se você está aqui pela primeira vez, por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento, então seja muito bem-vindo. Eu tô sempre por aqui trazendo conteúdos sobre isso. Sou astróloga, taróloga, estudante de psicanálise e junto aí, né, na medida do possível, esses conhecimentos vou trazendo aqui informações para que você consiga pegar o seu mapa, pegar a sua mandala astrológica e entender isso na prática, né? O que eu faço com isso para melhorar minha vida, para melhorar minhas relações, para trabalhar minhas questões. Então vamos falar hoje sobre como lidar com o ascendente em Capricórnio. Capricórnio, como eu falei no início, ele é um signo que ele traz essa relação com seriedade, comprometimento, amadurecimento. Então essa pessoa aqui, ela tem toda essa carga de seriedade logo nas iniciativas, nas atitudes, na maneira de agir. Então aqui todo aquele impulso para tomar uma decisão, para agir, para fazer as coisas, acaba recebendo esse toque capricorniano, né? Essa maneira Capricórnio de lidar com as coisas. Então assim, é um ascendente que a pessoa precisa avaliar o quanto ela acaba olhando mais para as dificuldades que podem surgir, para os problemas que podem surgir, porque esse ascendente ele é muito bom de identificar os possíveis problemas. É sempre bom ter um ascendente em Capricórnio, porque quando você vai começar um projeto, alguma coisa, ele sabe olhar e dizer ali, olha, a gente precisa disso, a gente precisa fazer uma análise de tal coisa, a gente precisa avaliar isso, as leis a respeito, não sei o que, vai te dar todos os possíveis problemas e situações que podem dificultar aquele projeto. Só que quando isso é excessivo, quando isso é demais, pode ser que essa pessoa se limite, ela deixe de fazer as coisas, porque ela sempre pensa que tem muita possibilidade de ter muito problema e ela foca demais nisso e aí ela trava a iniciativa dela. Por isso que a gente fala que onde a gente tem Capricórnio no mapa, é uma área que a gente tem uma propensão a ter mais desafios ali. Porque é onde eu preciso ter mais amadurecimento, seriedade, e aí a gente pode tender a cobrar demais isso, né? Então esse ascendente aqui, ele é muito bom para enxergar as coisas com seriedade, com responsabilidade. É uma pessoa que se compromete, uma pessoa confiável, mas é uma pessoa que tem que cuidar se ela não se cobra demais nesse processo. Quando a gente fala de ascendente, a gente está falando de como a pessoa enxerga as coisas, né? A perspectiva dela das coisas. E aí, nessa perspectiva, que é mais séria, que é mais responsável e tal, ela vai projetar para o outro, né? Aquilo que ela acaba internalizando mais e que ela projeta nas relações, vai ser Câncer. Então, o que ela vai buscar nesse parceiro, nessa pessoa que ela se envolve? Ela vai buscar alguém que traga esse lado mais afetuoso, atencioso, alguém que tenha mais um lado emocional, né? Que acolha ela, que passe a segurança. Lembra que Câncer é um signo que busca segurança. Ele busca aquela lealdade na relação, ele busca uma pessoa que queira um lar, uma família, uma estrutura, né? Que tenha a responsabilidade afetiva. Então essa pessoa ela projeta lá alguém que vai trazer toda essa segurança para ela. Aqui, se isso está bem trabalhado, ela consegue atrair pessoas para a vida dela que realmente ela vai construir um lar, uma família, vai ter essa segurança. Pode ser que ela esteja projetando a segurança que ela não tem com ela mesma. E aí ela está buscando que o outro traga para ela aquela confiança, aquela sensação de amparo, de acolhimento, que na verdade ela precisa resolver antes com ela mesma, né? Ela precisa lidar com as questões dela emocionais antes de
se envolver, porque senão ela pode buscar nesse outro e aí, além dela não ter desse outro, ela ainda atrair pessoas mais complicadas, pessoas assim muito dependentes emocionais ou muito instáveis emocionalmente. O que ela precisa lidar então, falando já que ela precisa lidar da questão emocional, né? Vamos entender o que ela precisa lidar aqui com a casa 4. A casa 4, ela vai ter Áries nessa casa 4. Então, se no Capricórnio é onde eu tenho aquela área do meu mapa que representa mais responsabilidade, seriedade, onde eu tenho Áries é onde eu mais coloco energia, é onde eu mais coloco impulso, é onde eu quero ver as coisas acontecendo, é onde eu coloco todo o meu entusiasmo. E aí ela coloca isso nesse ambiente familiar. Então, é como eu disse, olha a importância que essa pessoa dá para uma estrutura familiar, para um contexto de família, de acolhimento, de lar. E o Áries tem toda aquela relação, né? Um signo que tem toda aquela relação com impulsividade, com energia, com autoridade, com liderança. Então, assim, todas essas características arianas ela pode ter vivenciado nesse ambiente familiar. Pode ter sido numa figura materna, pode ter sido com uma pessoa que cuidou. Então, um ambiente que já trouxe essa questão da imposição bem destacada, da liderança, né? De repente, um dos pais, ou pai, ou mãe, ou tio, alguém ali tinha muito forte essas rédeas, né? Eu mando, você obedece. As coisas bem claras de uma forma bastante ativa. E aí, isso pode ter sido tanto ela aprender a tomar iniciativa, ela se virar, ela liderar no mundo, ela tomar a frente das coisas, mas também pode ter sido um lar bastante complicado, até com agressividade, com situações em que ela se sentiu bem afrontada, né? Se sentiu numa situação bem complicada ali. Então isso pode ter impactado muito o emocional dela. E aí, quando ela vai lá para casa 10, que é a projeção social, que é o que ela busca realizar no mundo, ela vai buscando Libra. Ou seja, vamos pensar aí na situação de esse Áries estar bem resolvido, esse ambiente familiar ensinou independência, autonomia, essa pessoa sai para o mundo sabendo se relacionar muito bem, porque ela já sabe o que ela quer, ela trabalhou a autonomia dela nesse lar. Ela já sabe o que ela quer, ela já sabe como que ela pode dar espaço para o outro, porque ela sabe que o outro também tem a liberdade, a autonomia. Então ela se relaciona muito bem, ela tem o carisma libriano, ela tem a autenticidade libriana. Se esse lar representou um desafio e até alguma coisa um pouco mais violenta, mais agressiva, ela se sentiu afrontada, ela pode ir para essa relação social, para essa troca social, com uma necessidade de aprovação do outro, ou com muito cuidado, com muito receio de magoar esse outro, de machucar esse outro, porque no ambiente familiar dela, ela percebeu o quanto era desagradável uma pessoa impondo, uma pessoa dizendo obedece porque eu tô mandando, sabe? Ou uma pessoa colocando as coisas goela abaixo na gente. Então ela percebe o quanto isso machucou ela, o quanto isso foi desagradável, e aí ela tenta hoje suprir, ela tenta ser a pessoa que equilibra todo mundo, que mantém as coisas o mais ponderado possível, que não perde as estribeiras, ascendente em Capricórnio, né? Então eu não vou perder a classe aqui, eu não vou fazer como meus pais faziam, de fazer o escândalo, berrar, gritar, né? Não, eu vou manter a classe libriana, eu vou manter aquela postura. Então aqui um dos desafios que esse ascendente pode apresentar é essa pessoa muitas vezes ter dificuldade nesse se impor, porque ela não teve boas referências do que significa imposição. Então aqui precisa avaliar o que você trouxe de em relação à sua família, ao contexto familiar, como que você absorveu essa coisa de autoridade, de autonomia, o quanto você de repente absorveu essa coisa do eu mando, os outros obedecem, ou eu vou sempre ponderar todo mundo porque eu não quero ser a pessoa mandona. Tem um desequilíbrio aí, você precisa encontrar o equilíbrio entre aquilo que você tem de necessidade pessoal e equilibrar com o que o outro também precisa, com as relações sociais, com as trocas com as outras pessoas.
De forma que você não exagere nem no Áries, nem naquela coisa de vou me impor, vou me colocar de qualquer jeito. E também não fique sempre ali à mercê do que o outro espera, do que o outro quer, de será que o outro isso, o outro aquilo, né? Então esse ascendente aqui, ele tem essa relação aí com a necessidade afetiva de independência e também das trocas sociais, certo? Se você tem esse ascendente, aqui embaixo eu vou deixar mais alguns vídeos para vocês assistirem sobre esses signos. Se você conhece alguém que tenha, compartilha o vídeo, manda para a pessoa assistir, mostra para ela. E se gostou, deixa o like que ajuda bastante no vídeo também. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá, super beijo. Tchau, tchau.